Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Conseguiram descansar um pouquinho nas férias? É, tem gente que está fazendo estágio aí, mas ao menos teve um descanso, né? Antes era o IF e o estágio, agora por um momento ali ficou só o estágio. Tiveram alguns alunos que conseguiram um descanso do estágio também. Conversei principalmente com o pessoal do quarto ano, acho. Pessoal, então, hoje a gente vai dar continuidade, né, as nossas aulas de LP1 e BD1. Até o momento a gente teve, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso planejamento, a gente teve três aulas de banco de dados, né? Primeira aula eu apresentei lá o plano de ensino da disciplina, que é um plano de ensino compartilhado, interdisciplinar, na verdade, né? E aí a gente já começou a ver o conteúdo de banco de dados 1. A gente teve três aulas de banco de dados 1. A gente resolveu bastante exercício, né? Dessa parte de modelagem de banco, etc. E agora a gente vai ter a nossa primeira aula de LP1 efetivamente. Tá? Então a gente vai ter aí provavelmente três aulas, depende de quanto vai render o conteúdo, tá, da disciplina. Inicialmente está programado para três aulas de LP1 e depois a gente intercala BD1 e LP1. Tá? Uh, eu acredito que esse conteúdo de LP1 a gente vai conseguir fazer render bem mais do que o de banco de dados, porque o de banco de dados, apesar do conteúdo ser pouco, ele é bem difícil, tem que exercitar bastante, tem que fazer bastante reflexão, o conteúdo ele é bem abstrato, tá? E de LP1, o conteúdo também é um pouco abstrato, mas tem como reaproveitar boa parte daquele conhecimento que vocês já tiveram em banco de dados, tá? Porque tem como fazer uma analogia muito clara, muito direta do que a gente viu em banco de dados com o que a gente vai ver agora em LP1, tá? Eu vou fazer essas comparações, essas analogias, tentar fazer um pouco o link aí entre as duas disciplinas durante a nossa aula. Certinho? Tá? Então, vou começar primeiramente mostrando novamente para vocês o conteúdo de LP1, né? Então, entrei aqui no plano de ensino. Então, o que é a ementa da disciplina de LP1? O estudo do paradigma orientado a objetos e aprofundamentos de seus conceitos através da linguagem de programação orientada a objetos. Tá? No caso aqui, a gente vai utilizar a linguagem Java, que é a linguagem que vocês aprendem no curso, já viram em algoritmos, para a gente não ter tanto retrabalho quanto aprendizado da linguagem, sintaxe da linguagem. Tá? Então, introdução à modelagem de sistemas orientados a objetos, utilizando o diagrama de classes UML, tá? Então existe eu comentei isso com vocês em banco de dados, além lá do modelo entidade relacionamento, que é aquele modelinho que a gente está usando para modelar os bancos de dados, existe também um tipo de diagrama que nos ajuda a modelar classes, tá? Nos ajuda a modelar na linguagem de programação. Então, esse diagrama ele é chamado de diagrama de classes e ele faz parte do pacote UML, que é uma linguagem de modelagem, tá? Unificada, que foi criada e é utilizado por qualquer linguagem. Então, se a pessoa programa em Java, se programa em C Sharp, se programa em JavaScript, dependendo se a pessoa for utilizar um projeto mais orientado a objetos em JavaScript, PHP, etc., ele vai poder utilizar uma mesma modelagem que ele criou no ML, ele pode implementar em qualquer uma dessas linguagens, certo?
A gente vai ver isso também na disciplina. A gente vai ver uma parte mais inicial desse diagrama de classes e vocês vão ter um aprofundamento bem maior no quarto ano na disciplina de engenharia de software. Tá? Então, no quarto ano vocês vão ter uma disciplina de engenharia de software que um dos conteúdos da disciplina, lá vocês vão ver metodologias ágeis, vão ver diagrama UML, dentro do diagrama UML, dentro da linguagem. Dentro do UML existe vários tipos de diagramas, tá? Então tem o diagrama de classe, tem o diagrama de sequência, tem o diagrama de casos de uso. Cada diagrama desses serve para modelar uma parte do sistema dependendo da visão que tu tem desse sistema, certo? Então aqui a gente vai ver uma pincelada aí só para vocês conseguirem ligar essa parte de modelagem e implementação só do diagrama de classes, certo? Quais são os conteúdos da disciplina? Tá? Então a gente vai ver uma introdução. Na verdade, a gente vai ver tudo sobre orientação a objetos. Então, se a pessoa for estudar orientação a objetos na linguagem C#, se for estudar orientação a objetos em Java, ou se for estudar orientação a objetos em PHP, os conceitos são os mesmos, são idênticos, tá? Então não existe diferenciação aí, independente da linguagem, porque é a linguagem que se adequa à orientação a objetos. Mas logo eu vou explicar o que é orientação a objetos para vocês. Tá? Então a gente vai ver uma introdução à orientação a objetos, utilizando Java, mas se vocês depois forem querer aplicar esses conceitos em C#, PHP ou qualquer outra linguagem, vocês vão conseguir, porque a gente vai focar bastante na parte conceitual aqui, sem deixar claro de implementar efetivamente esses conceitos. Tá? Mas o que eu quero que vocês se atentem muito é entender o conceito de cada coisa que a gente for mencionar aqui, que a gente for aprender aqui na disciplina, tá? Então, a gente vai ver conceitos de classe e objeto, qual é a diferença entre os dois, construtores, atributos e métodos. Eu acredito que o Orosco, ao menos eu tinha conversado com o Orosco há um tempo atrás, a gente viu que era bem interessante se o pessoal de algoritmos conseguisse ver um pouquinho de métodos no final da disciplina. Ele conseguiu trabalhar isso com vocês? Chegaram a ver um pouquinho de métodos lá? Retorno, parâmetro, essas coisas? Tá show de bola. Isso daí já vai ajudar bastante na disciplina. A gente vai rever todos esses conceitos que vocês viram lá de métodos, como funciona, como utilizar, como implementar tá? A gente vai rever aqui porque métodos é um dos princípios básicos aí da orientação a objetos, é um dos pilares, certo? A gente vai ver modificadores de acesso e visibilidade, é um conceito muito importante aqui e que permite a gente ter um bom reaproveitamento de código, manutenção de código, etc. A gente vai ver como criar constantes na orientação a objetos, o que são métodos de classe, atributos. A gente vai fazer uma discussão bem interessante aqui. Tá? Eu gosto sempre de fazer essa discussão a cada exercício. É bem parecido com o que a gente faz lá em banco de dados. Tá? Banco de dados, para mim, eu sempre comento com vocês, o mais importante é a pessoa conseguir identificar qual é a vantagem e desvantagem em cada tomada de decisão durante a implementação do projeto. Então, se eu resolvi criar uma entidade para armazenar o endereço, qual a vantagem disso, qual a desvantagem? Aqui a gente vai fazer a mesma discussão, tá? E a gente vai sempre levar em consideração qual é a vantagem, qual é a desvantagem, se reduz, se aumenta. Esses três conceitos aqui, que são muito importantes em qualquer linguagem de programação, que é o acoplamento,
reutilização de código e manutenção de código. Tá? Então vocês vão ver muito aí em material falando de manutenibilidade, reutilização e acoplamento, certo? Ainda tem outros conceitos que eu não vou abordar aqui porque não vem ao caso, tá? Mas esses três eu acho que são os três conceitos bem fundamentais aí e que a gente tem que buscar sempre que a gente implementar um software, tentar reutilizar o máximo possível de código, facilitar ao máximo a manutenção desse código depois de implantado, porque muitas vezes o código ele vai ficar muito extenso, vão entrar pessoas novas no projeto, na equipe, elas precisam facilmente conseguir entender, né, ler e dar manutenção. Tá? E procurar reduzir ao máximo o acoplamento do código. Esse conceito é um pouquinho mais chato de explicar para vocês, mas basicamente é a dependência entre classes, entre pacotes, entre projetos. Tá? Então, quanto menos dependente for uma classe da outra, melhor no projeto, porque se eu mexer ou der um problema em uma classe, a outra não vai sofrer com isso. Tá? Então a gente tem que sempre buscar reduzir o acoplamento e não aumentar o acoplamento. Tá? Acoplamento seria um sinônimo de dependência, tá? Basicamente. E ver algumas boas práticas aí de programação, certo? Essas boas práticas a gente não vai ser um item, também o acoplamento, reutilização e manutenção também não é um item, a gente vai ir debatendo ao longo do conteúdo, que a gente for desenvolvendo o conteúdo, sempre boas práticas, o que é melhor fazer em cada situação. Aí na unidade 2 a gente vai ver conceitos um pouco mais avançados de orientação a objetos, que fazem parte também do pilar da orientação a objetos, que traz várias vantagens para a programação, que é a composição, herança, polimorfismo, classe abstrata, interface e componentes. Tá? Esses são conceitos um pouco mais avançados de orientação a objetos. Qualquer framework ou API que é desenvolvida em orientação a objetos, ele utiliza conceitos bem avançados, utiliza muita herança, composição, polimorfismo, classe abstrata. Então, se vocês entenderem bem o conceito disso daqui, como se utilize bem o conceito, para que serve cada coisa, quando utilizar cada coisa, quando vocês forem aprender um framework novo ou uma tecnologia nova, vocês vão entender muito mais facilmente, tá? Porque vocês vão entender, aqui provavelmente deve ser uma herança, então eu posso fazer tal coisa. Tá? Então, sabendo bem esses conceitos, depois vai facilitar um monte para vocês aprender novas tecnologias, resolver erros também, resolver problemas que ocorrem no código, desde que vocês conheçam bem esses conceitos, certo? E na unidade 3, a gente vai ver um pouco, essa unidade 3 é a última unidade que tem conteúdo efetivamente, tá? Que é como fazer a comunicação da linguagem Java com o banco de dados, com um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Que no caso a gente vai aprender em banco de dados ali o MySQL, tá? Então aqui a gente vai aprender a comunicar o Java com o MySQL. O que é executado na linguagem de programação? O que é executado na linguagem de programação quando um usuário faz um cadastro? Se cadastra, como que esse dado vai parar lá no banco de dados? É a linguagem de programação que trabalha isso. Pega os dados do formulário ou recebe via web services através de um web services, né? Que é uma forma de comunicação entre um cliente e um servidor. Recebe esse dado e daí de alguma maneira ele tem que inserir lá no MySQL, inserir naquelas tabelas que eu mostrei para vocês lá em banco de dados, certo? A gente vai aprender então a inserir dados, atualizar, buscar essas informações e excluir essas informações. Então, quando vocês vão lá e criam um post no Facebook, publicam algo,
é feito um insert no banco, né? Insere esses dados no banco de dados do Facebook. Quando vocês vão lá, errei uma acentuação lá no post que eu fiz, vocês vão lá e editam essa informação, na verdade é realizado um update, que é uma atualização no banco de dados. Então, vocês estão atualizando algo que já está lá armazenado. Então, quando aparece, vocês logam lá no Facebook ou no Instagram e aparece lá o feed de notícias, publicações, dependendo da situação, o que na verdade é feito uma busca no banco de dados, aplicado algum filtro utilizando algum algoritmo de inteligência artificial para ver quais notícias vão ser exibidas para vocês e exibido lá para vocês na tela do celular ou do navegador, tá? Quando vocês decidem excluir uma postagem que vocês fizeram, publiquei alguma coisa, me arrependi, vou excluir essa postagem. Vocês, na verdade, estão fazendo uma exclusão que é um delete no banco de dados, tá? Então a gente vai aprender essas operações que a gente chama de CRUD, tá? CRUD mesmo. A gente vai aprender tanto em banco de dados, na linguagem SQL, como no Java, como manipular e executar aquele SQL que a gente criou lá em banco de dados, na linguagem Java. Tá? Então a gente vai ter que criar um método para excluir uma entidade, um método para buscar, um ou mais métodos para buscar, outro método para atualizar, outro método para inserir. Tá? Em cada projetinho que a gente for desenvolver. Certo? O Eric perguntou aqui se é permitido utilizar bibliotecas no integrador, tá? Pode utilizar qualquer biblioteca desde que não seja uma biblioteca de ORM, tá? ORM, sim. Tá? Aqui, ó. Tá? O que são esses ORM? São frameworks, normalmente, bibliotecas que ajudam, que na verdade tentam fazer com que o programador tenha uma visão totalmente orientada a objetos sem precisar trabalhar as tabelas no banco de dados efetivamente, tá? Esses frameworks de ORM, etc., vocês vão aprender em LP3 também. Muitos de vocês já estão trabalhando, de repente, nos estágios, etc. Mas por que eu não deixo utilizar, tá? Não é porque eu não quero que vocês aprendam, muito pelo contrário, tá? Tanto que o ano passado eu passei para o pessoal que estava o ano retrasado, né, na verdade, o pessoal que estava no segundo ano participando do IF Code, eu passei exemplos para eles, ajudar eles a utilizar isso no IF Code, porque dá uma produtividade muito grande, tá? Qual é o problema? O problema é que se a pessoa nunca desenvolveu um projeto, tá aprendendo a programar e está desenvolvendo os primeiros projetos e ele nunca desenvolveu um projeto sem utilizar a biblioteca, ele não vai conseguir diferenciar e entender o que está acontecendo utilizando aquela biblioteca. Tá? Vai ter bem mais dificuldade em conseguir identificar. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Esse é dos motivos, tá? Outro motivo é porque também, apesar dessas bibliotecas, esses frameworks, eles serem cada vez mais utilizados, existem muitos sistemas legados que não utilizam isso. Então vocês vão entrar, às vezes, no estágio, vocês vão pegar um projeto que vai ter, sei lá, às vezes 8, 10 anos, vão ter que dar manutenção em algo que não utiliza essas bibliotecas. E é muito mais fácil a pessoa aprender depois a biblioteca do que aprender a desenvolver só com a biblioteca e depois entrar num projeto e ter que aprender esses CRUD, fazer esses cadastros, edição e exclusão, tudo na mão, sem biblioteca. Tá? Então, o objetivo nosso, quanto curso aqui, a gente pensou, no segundo ano vamos ensinar eles a fazer na mão, vai dar um pouco mais de trabalho, eles vão entender qual é o processo que é feito quando a gente utiliza uma linguagem de programação orientada a objetos
com um banco de dados relacional. São dois conceitos diferentes e a gente tem que, de alguma maneira, transformar classes e objetos em tabelas e registros no banco de dados. Tá? Então a gente vai trabalhar no segundo ano fazendo isso na mão, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Depois vocês vão ver lá em LP3 o Hibernate, JPA, que são os frameworks que a gente tem de ORM para o Java, né? Que facilitam muito desse trabalho. Tá? Claro que tem uma dificuldade de aprender a utilizar essas ferramentas, tem que saber como fazer os relacionamentos, mas depois que a pessoa aprende, tem uma produtividade bem grande. Certo? E aí a unidade 4 vai ser a questão do projeto integrador, tá? Na verdade, o projeto integrador a gente vai, eu conversei com o Lourenço, o Lourenço é o professor de LP1 da outra turma, tá? Na outra turma eu dou banco de dados e ele dá LP1. E na turma de vocês eu estou dando BD1, banco de dados 1 e LP1 também, tá? Então, para a gente conseguir manter uma sincronia, a gente fez alguns acertos, tá? Porque não é bom quando a turma, as duas turmas não acompanham mais ou menos o mesmo ritmo, tá? Ou os professores não trazem conteúdos mais parecidos, andam mais ou menos no mesmo ritmo. Porque depois vai chegar nas outras disciplinas que dependem desses conhecimentos e talvez uma vai estar mais à frente da outra. Então eu e o Lourenço, a gente conversou bastante. Ele disponibilizou o material de LP1 para eu trabalhar com vocês. Eu vou utilizar uma parte só, tá? Disponibilizar para vocês lerem também, tá? Eu gosto de fazer bastante exemplo prático, ensinar a parte conceitual programando, mas eu vou disponibilizar uma parte, vou utilizar um pouco na minha aula do material dele e vou disponibilizar para vocês também acessarem, tá? E o integrador a gente já conversou e a gente vai ir desenvolvendo como atividades, pequenas atividades para vocês. Então a gente vai, logo agora, semana que vem ou na outra, a gente vai disponibilizar uma atividade que é para vocês escreverem um resumo da ideia que vocês têm para desenvolver como integrador, né? Então não é nada muito complexo de fazer, você tem que pensar numa ideia de software que vocês gostariam de implementar e explicar num textinho ali de alguns parágrafos, 2, 3 parágrafos, tá? Um resuminho, certo? A gente vai mostrar um exemplo para vocês e essa vai ser a primeira atividade. Depois a gente vai vir atividades da listagem de requisitos, modelagem do sistema, o script do banco. Tudo isso daqui a gente vai ir dando como pequenas atividades dentro da nossa disciplina. E no final, o conjunto dessas atividades, vocês vão ver que basicamente vai ser um integrador. Tá? Então a gente vai tentar subdividir o integrador em várias pequenas entregas que vocês vão ter e quando ver, vocês já vão ter boa parte do integrador pronto. Tá? Então não se preocupem tanto com essa questão do integrador. Beleza? Se tem alguma dúvida aqui quanto ao conteúdo? Ou querem fazer alguma pergunta? Não? Então aqui, ó, pessoal. No Moodle da nossa disciplina, a gente tem aqui, né? Cada encontro que a gente tem, eu coloco aqui os materiais que a gente trabalhou e tal. No encontro de hoje, tá? Apresentação da ementa da disciplina, que é aquilo ali que eu mostrei para vocês, e introdução ao modelo OO. O que é esse modelo OO? É o modelo orientado a objetos, tá? Eu disponibilizei aqui os slides que o professor Lourenço me disponibilizou para trabalhar com vocês, tá? E disponibilizei o link aqui da IDE que eu vou trabalhar aqui, tá? Se vocês têm já a IDE, o Eclipse instalado aí na máquina de vocês, vocês podem utilizar o Eclipse sem problemas, tá? Porque essa IDE nada mais é do que o Eclipse
personalizado para trabalhar depois com outros frameworks que vocês vão ver logo em seguida, tá? Quem quiser baixar é só clicar aqui, vai ir para a página de download, vocês escolhem o sistema operacional de vocês aqui, ó, inclusive diz aqui, ó, Spring Tools 4 for Eclipse, certo? Vocês vão escolher o sistema operacional, baixar, dá 2 cliques, ele vai instalar, tá? Notem que a ferramenta é essa daqui, ó, tá? Ó, uma ferramenta, eu criei um projetinho aqui, fiz um programinha aqui simples, tá? Só para ver se estava funcionando o ambiente e tal. Ele é o Eclipse, tá? A diferença é que ele é todo personalizado, porque tem vários plugins aqui que ajudam a trabalhar com esses frameworks mais avançados, tipo o Spring, né? O Spring Boot, vários frameworks que vocês vão, bibliotecas e frameworks que vocês vão trabalhar na disciplina de BD2, vocês já começam a ver JPA, tá? E LP3, certo? Mas também dá para fazer projetos básicos, igual vocês trabalhavam lá em algoritmos, criar um projetinho, clica o botão direito, New Java Project, cria um projeto, tá? Quero criar uma classe, um pacote, é exatamente igual o Eclipse. Para rodar também a mesma coisa, clica aqui, né? Ou clica com o botão direito em cima da classe que vocês querem executar, Run as Java Application, tá? Então o ambiente vai ser igual o que vocês têm aí. Quem quiser baixar e utilizar esse, fique à vontade. Se quiserem utilizar o próprio Eclipse, que vocês têm que instalar na máquina de vocês, podem utilizar também. Beleza? Tá, então vou baixar aqui os slides que o Lourenço disponibilizou, certo? Na verdade, eu já tenho ele aqui aberto, tá? E o que vai ser tratado nessa aula, tá? Eu vou tratar alguns. Eu não vou passar todos os slides, porque algumas coisas eu vou ensinar para vocês fazendo exemplo, código mesmo, tá? Eu não gosto muito de trabalhar toda a aula utilizando slide, tá? Eu gosto bastante de fazer coisas mais práticas, tá? Mas isso daqui vai ser muito bom para depois vocês estudarem, tá? Eu vou disponibilizar esse material e vou disponibilizar uma apostila muito boa também da Kaelon, tá? Que eu acho que eu já passei para vocês, tá? O Emanuel ali perguntou se dá para responder as questões de LP com outras linguagens, tipo TypeScript, tá? Infelizmente a gente não vai poder utilizar outras linguagens aqui nessa disciplina, tá? Porque o intuito é que vocês aprendam a fazer essas coisas em Java, porque depois, quando vocês entrarem nas disciplinas mais avançadas de Spring, etc., se vocês tiverem dificuldade com a linguagem Java aqui, ou etc., ou com esses conceitos, aplicar esses conceitos na linguagem Java, vocês vão ter mais dificuldade nessas outras disciplinas, tá? Então não é uma questão de engessar o que vocês não aprendam outras linguagens, não tem nada a ver com isso, sabe? É mais porque a gente já percebeu, né, em estruturas passadas que a gente teve do curso, que a gente tentou diversificar a questão de tecnologia dentro do curso e acabou tendo mais problema, porque os alunos saíam aprendendo um pouquinho de cada linguagem, etc., mas não conseguiam ter uma bagagem forte de uma linguagem específica, assim. Depois tinham mais dificuldade de aprofundar esses conhecimentos, tá? Então, pelos estudos que a gente tem, o conhecimento que a gente acredita que a pessoa saindo muito forte numa linguagem, ela facilmente aprende outra. E é mais difícil se a pessoa sabe um pouquinho de cada linguagem se aprofundar depois em conceitos mais avançados. É mais ou menos nessa ideia assim de aprendizado, certo? Então, para que a gente consiga
Então, as atividades da disciplina aqui a gente vai trabalhar utilizando Java mesmo, tá? O que eu recomendo para quem quer ir um pouco mais além, etc., na disciplina, eu recomendo que vocês, de repente, por exemplo, no projeto integrador, além de fazer porque a gente tem sempre em geral, a gente tem um sistema cliente-servidor, né? Quando a gente vai desenvolver um software. Isso eu já expliquei para vocês. O cliente lá pode ser que seja um dispositivo Android, pode ser que seja um iOS, pode ser que seja um outro site que se comunica com o servidor. Depende muito da estrutura. Então, para quem quiser ir um pouco mais além no projeto integrador, eu recomendo que vocês façam o back-end, que é o que a gente vai... Uma parte do back-end, que é o que a gente vai aprender aqui no integrador, em Java, e complementem esse projeto, né, fazendo algo mais do front-end, né, ou alguma outra, ou um cliente, né, em outra tecnologia. Tá? Então, acho que isso daí, inclusive, eu normalmente dou ponto extra. Depois eu vou mostrar, em outra aula eu mostro para vocês. Eu dou ponto extra quando a pessoa vai além no projeto integrador. Tá? Não desconto ponto se a pessoa fizer só o que a gente está pedindo, mas dou ponto extra mais para instigar os alunos a fazerem, buscarem um pouco mais. Tá? Certo? Então, o objetivo da aula aqui, ó. A gente tem no sumário objetivos da aula, que são classes e objetos. Isso é básico para conseguir entender o conceito, o que é o modelo orientado a objetos, atributos e métodos, construtores, métodos de acesso, modificadores de acesso, e daí aqui ele mostra um exercício lá de uma conversão do método procedural, que é o que vocês estão acostumados a fazer em algoritmos, né? Estavam acostumados a fazer, que é dentro de uma única classe desenvolver todo o programa. Então vocês tinham em algoritmos um arquivo só de código que resolvia, era executado e tudo estava ali dentro. Né? Aqui na orientação a objetos a gente vai ver uma forma diferente de pensar e modelar e tentar recriar o mundo real dentro do nosso programa. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que criar várias estruturas, várias classes, vários arquivos dentro do nosso projeto. Certo? Beleza. Então, aqui, o objetivo da nossa aula, então, essa aula inicial aqui é conseguir diferenciar o que é classe, o que é objeto, aprender atributos e métodos, né? E métodos de acesso, construtores e modificadores de acesso, que são os conceitos que a gente vai ver aí na aula. Tá? Então, basicamente, primeiro quero saber de vocês, quem já sabe o que é orientação a objetos, já deu uma estudada, por mais que não tenha estudado mais profundamente, mas sabe o que é orientação a objetos efetivamente? Ou já trabalha com isso, já trabalhou? Quem já viu isso aí, manda ali no chat, vamos ver. Então, a maioria, uma parte do curso que estou fazendo, o Bernardo já... Tu tá fazendo o Crescer, né, Bernardo? No Crescer tem um módulo do Crescer que é só orientação a objetos. Tá? Até estava conversando com o Bernardo esses dias, que em geral os alunos que fazem o Crescer, eles dizem que o módulo mais difícil do Crescer é o módulo de orientação a objetos. Apesar de ser um conteúdo básico, né? Mas é porque é focado bastante na parte conceitual. O pessoal lá da CWI, eles sabem que é muito importante para o programador saber muito bem esses conceitos base, porque através desses conceitos, retomando lá no conceito de orientação a objetos, que muitas vezes a gente resolve a maior parte dos problemas que ocorrem mais complexos, tá? E consegue entender o que está acontecendo. Então, por isso que eles puxam bastante nesse modo, certo? Eu acredito que tenha mais alguns alunos que já deram uma olhada e tal, mas basicamente
JavaScript, Node, tem muito objeto, é muito parecido, tá? O JavaScript, ele é considerado uma linguagem orientada a objetos, né? Ele não atende apenas orientado a objetos, tem como programar ele não orientado a objetos também, assim como o Java também, né? De alguma maneira, mais procedural, mas os conceitos são os mesmos, tá? Então, basicamente, o que é essa linguagem orientada a objetos ou modelo orientado a objetos, tá? Basicamente, tudo aquilo que eu falei para vocês em banco de dados, lembro que eu falava para vocês que a gente tinha que, de alguma maneira, se a gente quer armazenar no banco, armazenar informações do mundo real dentro de um programa, a gente precisa conseguir representar aquilo que a gente quer armazenar dentro do banco de dados, certo? Só que antes de representar algo lá no banco de dados, a gente também vai ter que representar algo dentro da linguagem de programação. Porque é a linguagem de programação que vai enviar essa informação lá para dentro do banco de dados. Certo? Então a gente tem a gente tem o mundo real e tem as informações lá no banco de dados. Para essas informações do mundo real chegarem lá no banco de dados, ela vai passar pela linguagem de programação e vai passar pelo sistema gerenciador de banco de dados para chegar no banco de dados. Então a gente vai ter que representar esse algo que a gente vai querer salvar ou armazenar, a gente vai ter que representar na linguagem de programação e a gente vai ter que representar no banco de dados, tá? Então é a mesma coisa. O objetivo da orientação a objetos é uma forma de pensar, modelar e criar coisas para que a gente consiga representar algo do mundo real dentro do código, dentro da programação, certo? Dentro do software em si, tá? Então, esse é o objetivo da orientação a objetos. Então, o que são esses objetos, né? Orientado a objetos. Então, aqui os slides do Lourenço aqui, eles comentam aqui que o mundo real é composto por uma infinidade de coisas concretas ou até abstratas, né? As quais podemos chamar de objetos. Por exemplo, casas, carros, pessoas, árvores. Então, observe ao seu redor e tente enumerar alguns objetos visíveis. Eu aqui, por exemplo, tenho o teclado, o mouse, o monitor, o celular que está como webcam aqui para vocês. Né? Quando temos várias coisas que são objetos, né, com as mesmas características e comportamentos, seguindo o mesmo modelo, chamamos este modelo de classe. Tá? Então, o que é uma classe? Uma classe é como se fosse uma forma onde ela pode ter vários valores de objetos. O que dá para fazer de analogia ao banco de dados, lá o que a gente está vendo lá em modelagem ER? A gente tem aqui objeto e classe. Lá no modelo ER, o que a gente tem? A gente tem, ó, o Diogo ali respondeu, a classe é uma entidade, toda classe é uma entidade, exatamente. Então, a classe é como se fosse uma entidade lá do banco. Lembra que a gente criava lá a entidade usuário, a entidade endereço, a entidade filme? O que são essas entidades? São modelos que a gente tem ali para representar alguma coisa. Né? No caso da entidade filme, a gente quer representar informações de um filme. Tá? Então, a classe ela é um tipo de entidade, um exemplo de entidade. Certo? Lembra quando eu falava para vocês que entidade é algo genérico? Pode ser que essa entidade, se eu for utilizar um banco de dados relacional, que essa entidade depois vire uma tabela. Se eu for utilizar, sei lá, um banco de dados orientado a objetos, essa entidade pode ser que vire uma classe. Então, entidade é algo mais genérico.
certo? Não tem problema, Gabriel. Depois eu disponibilizo a aula lá e você, se tu não conseguir assistir totalmente a aula aqui, tu dá uma reassistida lá no YouTube, certo? Então, então a classe, toda a classe, ela é uma entidade. Eu posso dizer que a entidade é uma classe? Eu posso dizer que a classe é uma entidade, mas eu posso dizer que a entidade é uma classe? Não necessariamente, porque nem sempre uma entidade vai ser uma classe. Apenas em algumas situações, né? Então, basicamente, eu posso fazer uma analogia que a classe é como se fosse uma entidade lá do banco que a gente está modelando, certo? E o que seria um objeto? O que seria o objeto? O atributo será? Lembra que a gente tinha lá entidades? Ó, o Emanuel falou linha da tabela. A tabela já é um tipo de entidade, lembra? Aí, como que a gente chama essa linha da tabela? A gente chama de registro ou instância da entidade. Tá? Quando a gente pensa lá na modelagem ER, né, no modelo conceitual, a gente fala da linha da tabela ou dos valores que a gente quer armazenar dentro de uma entidade, a gente chama isso de instância. Então, quando eu falo uma instância da entidade filme, significa que é um valor de filme. É o filme, sei lá, Jogos Vorazes, que foi apresentado, sei lá, foi apresentado em 2000 e alguma coisa, que tem tal duração. Isso é uma instância da entidade. Aqui na linguagem orientada a objetos, na modelagem orientada a objetos, a instância de uma classe é chamada de objeto. Conseguiram entender? Então eu posso fazer a analogia que uma classe seria como se fosse uma entidade e que um objeto é como se fosse uma instância de uma entidade lá do banco. Entenderam? O que é uma instância? São valores. São valores que eu quero armazenar para uma classe. Conseguiram entender? Se alguém não entendeu, eu posso explicar de novo. Certo? Então aqui ele diz aqui no finalzinho desse slide, ó, a partir de uma classe, que é um modelo, cada elemento concreto, ou seja, cada instância ou instanciação, passa a ser chamado de objeto. Entenderam? Então, para uma classe chamada usuário, eu posso ter vários valores de usuário, vários objetos. Eu posso ter um objeto lá que armazena os valores do Rodrigo, outro objeto que armazena os valores do Juan, outro da Júlia, outro do Emanuel, outro do Diogo, do Gabriel, e assim por diante. Entenderam? Então a classe é uma forma e o objeto são os valores que saem dessas formas. Aqui ele representou muito bem numa imagem. Aqui a gente tem uma forminha e eu posso fazer vários bonequinhos aqui utilizando a mesma forma. Isso daqui seria a classe e esse daqui seria um objeto dessa classe. Certo? Então aqui, ó, para nossos exemplos, vamos imaginar a instância de carro apresentada na figura abaixo. Então a gente tem aqui um Camaro amarelo, né? Todo carro tem um conjunto de características e comportamentos em comum vindos de sua classe, tá? Esse aqui é um carro, mas poderia ter vários carros, né? Poderia ter um outro carro aqui que seria um Camaro azul,
Poderia ser um outro carro aqui que não seria um Camaro, poderia ser, sei lá, um estilo, né? Poderia ser um Onix. E cada um desses carros seria uma instância, ou seria um objeto, efetivamente, da classe carro. Entenderam? Então, seguindo aqui, ó, o Gabriel comentou antes ali sobre atributo lá das entidades, tá? Agora a gente vai ver o que eram aquele. Lá nas entidades a gente tem os atributos. O que a gente tem aqui nas classes? A gente também tem atributos da classe. Então, aqueles atributos que a gente tinha das entidades, a gente vai ter nas classes também atributos, tá? Então, ó, podemos definir uma série de características comuns dos objetos, lá os carros, como por exemplo, marca, modelo, cor, ano de fabricação, velocidade, etc., né? Chassi, roda, né? A gente poderia definir essas características como sendo atributos da classe carro, tá? Então, muito parecido com o que vocês fazem lá na modelagem conceitual do banco de dados, a gente vai ter também na linguagem de programação aqui orientada a objetos. Tá? Então, a gente pode definir atributos para essa classe carro. Quais atributos? O atributo marca, o atributo modelo, o atributo cor, ano, velocidade e assim por diante. Tá? Para a instância ou objeto, tá, do nosso carro em questão, podemos especificar valores para esses atributos. Tá? Então, eu posso, para o atributo cor, eu posso atribuir o valor amarelo. Para o atributo ano, eu posso atribuir 2019. Para o atributo modelo, eu posso atribuir Camaro. Para o atributo marca, eu posso atribuir Chevrolet. Certo? Esses valores dentro dos atributos constituem o objeto em si, em questão. Certo? Então, basicamente, o que a gente tem depois lá no banco de dados, lá no final, depois quando for armazenado no banco dentro de uma tabela, o que vai representar uma linha toda da tabela, antes ela vai passar pela linguagem de programação como sendo um objeto com todos esses valores. Mas para ter esses objetos, a gente precisa ter um molde para esses objetos, que são as classes. E essas classes, para conseguir definir as características dessa classe, a gente precisa ter atributos. Conseguiram entender? Tá? Então, essa é a ideia inicial. Então, sempre, ó, eu preciso que vocês reflitam, tá? Não pode acontecer de vocês passarem de ano aqui, irem para o terceiro ano, irem para o quarto ano e depois perguntarem para vocês qual que é a diferença entre classe e objeto. E vocês ficarem refletindo e não conseguirem responder. Tá? Não pode acontecer isso. Eu falo isso porque em anos bem anteriores, logo que eu entrei no IFE, boa parte dos alunos chegavam no quarto ano e não conseguiam ter essa visão, tá? Muito porque também a estrutura do nosso curso era bem mais precária, tá? A gente tinha disciplinas no quarto ano e estudava orientação a objetos em 2013, tá? Então a gente teve várias reformulações, umas 4 ou 5 reformulações de 2008 para cá, até a gente chegar no padrão que a gente está hoje. Hoje os alunos saem do segundo ano sabendo programar orientado a objetos, tá? Talvez não saibam todas as tecnologias, etc., várias tecnologias, etc., mas eles já sabem sair programando. Então, quando perguntar para vocês qual é a diferença entre classe e objeto, a classe é um molde, é um modelo, e a partir desse modelo eu posso criar vários objetos com vários valores diferentes. Essa é a resposta. Uma das respostas possíveis. Certo? Então aqui, ó, o que são métodos? Vocês aprenderam a criar métodos, né? Mas
O que eles representam dentro de uma classe? A gente pode definir uma série de comportamentos incomuns aos carros. Por exemplo, acelerar, frear, trocar marcha, ligar, né, desligar. Esses comportamentos em comum, eles são os métodos da classe. Certo? Não são características em comum, são comportamentos em comum. Ali o Gabriel perguntou, ó, só pode ter um atributo como exemplo cor ou pode se atribuir com mais de uma cor? Por exemplo, se eu tivesse a classe carro e dentro da classe carro eu colocar o atributo cor, depois quando eu for criar um objeto que vai ser o carro Camaro, eu posso atribuir a cor que eu quiser para o atributo cor. Posso atribuir amarelo, posso atribuir verde, desde que quem criou a classe, que é o modelo, colocou como um dos atributos o atributo cor. Tá? Então, os valores são armazenados nos objetos. Dentro da classe, a gente vai colocar os atributos, que são as características dessa estrutura em comum que tem todos os carros. Ou todas as pessoas, ou todos os filmes. Entendeu? Não sei se consegui responder, Gabriel, se era essa a tua dúvida. Tá? Então, além dos atributos, que são as características da classe, as classes podem ter comportamentos em comum. Tá? Normalmente, esses comportamentos são verbos, certo? Por exemplo, acelerar, frear, trocar de marcha, ligar. Tá? Essas funções são chamadas de métodos dentro de uma classe. Tá? Ah, talvez seja essa a pergunta que o Gabriel fez ali, talvez eu não entendi, tá? O Rafael fez uma pergunta parecida com a do Gabriel, olha. Mas nesse caso do carro, daria para colocar mais de uma cor, tipo amarelo e preto, tá? Se eu quiser colocar mais de uma cor, depende como eu criei o atributo cor dentro do carro. Ou eu, dentro da classe carro, eu coloco cor 1 e cor 2, seriam dois atributos. Ou eu teria que usar uma outra estrutura. O que vocês aprenderem em algoritmos que eu posso armazenar vários valores dentro? O que vocês aprenderam lá em algoritmo que dava para armazenar vários valores? Arrays, vetor, isso aí. Então eu poderia criar, se eu quero armazenar, sei lá, várias cores para o carro, eu poderia criar o atributo cor do carro como sendo um array, como sendo um vetor. Entenderam? Então esse atributo dentro da classe, ele sempre vai ter um tipo e ele pode ser um vetor ou não, uma matriz, tá? Depende muito da lógica do sistema que eu estou modelando. Aí entra aquela questão lá de entender o sistema que eu estou desenvolvendo, o que precisa ser feito. Se há necessidade de armazenar várias cores, a gente vai ter que criar um array ou criar vários atributos para cor. Certo? Então, esses métodos, tá? Eles executam ações através desses métodos, tá? É bastante comum usarmos métodos para alterar os valores dos atributos, tá? De um objeto. Por exemplo, ao acelerar o nosso carro, estamos aumentando o valor da propriedade velocidade. Entenderam? Então pensem que a gente tem uma classe carro. Essa classe carro ela possui um atributo
chamado velocidade, que é uma característica do carro. Ele pode ter uma velocidade, atingir uma velocidade. Quando, digamos que o carro está parado, ele está 0 km por hora. Aí eu quero executar, eu quero aumentar a velocidade dele. É uma ação, é um comportamento que eu vou ter que executar nessa classe. Então, eu vou ter um método acelerar, por exemplo. Então, se eu acelerei o carro, o que vai acontecer dentro desse método? Eu vou ter que aumentar a velocidade do carro, aumentar o atributo velocidade da classe carro, tá? Então, isso daqui é só um exemplo, tá? Só para vocês entenderem que é bastante comum que um método altere o valor de um atributo, certo? Aí entra aquelas questões que eu acredito que o Orozco passou para vocês, se vocês viram métodos. Ó. Métodos podem receber parâmetros para serem executados. Por exemplo, para trocar de marcha, devemos indicar qual marcha estamos trocando no câmbio do carro. Tá? Então, métodos podem ter parâmetros ou não, e podem retornar algo ou não retornar nada. Tá? Então, agora, para não seguir aqui muito slide, etc., eu vou mostrar para vocês um código em Java. Tá? Vamos tentar criar essa classe carro ali que a gente estava falando, certo? Então, a gente estava aqui, ó, o carro, né? Aqui o carro. Deixa eu ver as características do carro. Então, a gente tem um carro aqui e que a gente identificou que várias características incomuns dos carros são, por exemplo, marca, modelo, cor, ano de fabricação e velocidade. Como que eu representaria isso aqui no Java, tá? Então eu vou criar um projetinho aqui, tá? Vou colocar exemplo 1, 2 e 2020, tá? Vou colocar 2020 que é o ano do calendário que a gente está lá, o calendário letivo. Vou dar um finish aqui. Vou mandar não criar o módulo, tá? Então ele criou um projeto aqui em branco. Isso daqui vocês já faziam lá em algoritmo toda vez que iam executar um código, né? O que vocês faziam além disso? Vocês pegavam, clicavam com o botão direito aqui no pacote do projeto, né? Na pasta dos códigos aqui, src, the source, e vinham em new, selecionavam um class, não? Era isso que vocês faziam? Ou vocês criavam de alguma outra forma? Para resolver os exercícios de algoritmos. Era esse o procedimento? Beleza. Então vocês vinham aqui, new class. O que vocês estavam fazendo aqui? O que é class? Não é classe? Vocês estavam criando uma classe, certo? Como que vocês davam o nome dessa classe normalmente? Digamos que vocês estavam resolvendo o exercício 1 de algoritmos. Vocês davam um nome aleatório? Como que era normalmente? Como vocês faziam? Colocavam exercício 1? Isso? Tá? Aqui entra uma primeira questão, tá? As classes, eu não vou entrar em todas as regras, tá? Mas uma das regras para manter uma padronização no Java é que o nome da classe comece com maiúsculo, tá? Então, sempre que vocês forem criar uma classe, não vai dar erro se vocês colocarem minúsculo aqui, tá? Mas para que vocês sigam um padrão de desenvolvimento, tá? E isso é muito ruim se vocês entrarem no estágio lá e não seguirem os padrões básicos de desenvolvimento. Então, se vocês estiverem estagiando e forem mexer num código em Java e forem criar uma classe e colocar com E minúsculo aqui, depois quando vocês forem fazer o commit e mandar lá pro Git o código,
e alguém vê essa classe com letra minúscula, o pessoal vai reclamar, entendeu? O pessoal da equipe de vocês. Então, apesar de não ser algo obrigatório, é algo muito importante, tá? Mesmo não dando erro. Então, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, sempre que criarem uma classe, primeira letra maiúscula. Certo? Beleza, digamos que vocês criaram a classe aqui. Vocês já selecionavam essa opção aqui? Public Static Void Main? Ou vocês criavam na mão? Tá, então eu não vou selecionar. Se selecionar isso aqui, ele já vai criar o Public Static Void Main, tá? Eu vou criar a classe em branco. Cliquei Finish. O que ele criou aqui pra gente, ó? Public Class Exercício 1. O que é esse Class Exercício 1? A gente está criando uma classe Exercício 1. Aí o que vocês faziam aqui? Vocês vinham aqui e escreviam assim, ó, Public Static Void Main, abre parênteses, colocava aqui um string args, algo assim, né? Era isso que vocês faziam. E daí aqui vocês começavam a resolver o exercício. Então, quando vocês faziam isso, pessoal, o que vocês estavam fazendo na verdade? Vocês estavam criando uma classe chamada exercício 1 e dentro dessa classe, o que é esse main aqui? O que é esse main? Será que esse main é um atributo ou é um método? Rafael ali achou que é um método. É um método. Esse main aqui é um método que vocês criaram dentro da classe exercício. Certo? Só que ele é um método que o Java identifica que se rodar essa classe aqui e tiver esse método main, ele sabe que ele vai rodar, começar a rodar tudo que está dentro desse método. Vai começar a executar a partir desse método. Certo? Mas nada mais é do que um método. O que é esse string args aqui? Abre e fecha colchetes. O que você acha que é isso aqui? Um parâmetro. O Diogo respondeu ali um parâmetro. Isso daqui é um parâmetro do método main. Né? Vocês aprenderam lá com o Orosco que normalmente o método ele tem o retorno, né? Vou colocar um comentário aqui. O retorno, depois vem o nome do método. Daí vem o abre parênteses. Não vou colocar aqui o traço, senão vai parecer que tem que ter um traço. Daí aqui tem parâmetros. E daí aqui vem o corpo do método, que é a implementação, né? Era assim que funcionava um método, tá? A estrutura do método é o retorno, o nome do método, nenhum ou mais de um parâmetro e daí implementação. O que é isso aqui, ó? O void significa que não vai retornar nada. O main é o nome do método. O string args é um parâmetro. Qual é o tipo desse parâmetro? É um vetor de string chamado args. Eu poderia chamar de outra coisa aqui. Entenderam? Entenderam isso aí? Aqui. Tô vendo aqui onde troca o tamanho da fonte para ficar um pouco mais
pouquinho maior para vocês, vamos ver se é aqui. Aí, show de bola. Agora acho que ficou melhor para vocês aí, né? Tá, então aqui, basicamente a gente tinha ó, o retorno do método é void. O main é o nome do método. Esse aqui é um parâmetro. A gente poderia não ter nenhum parâmetro, poderia ter vários parâmetros, né? Deixa eu ver como é que coloca no modo aqui. Aí acho que fica melhor mesmo, né? Tá, então isso daqui era, na verdade, toda a vida não, né? Mas todos os exercícios que vocês criavam de algoritmos, vocês estavam, na verdade, criando uma classe, implementando um método chamado main, e daí executando um algoritmo dentro desse método, tá? O que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender a dividir o projeto em mais de uma classe, né? E estruturar essas classes, cada classe com atributos e métodos necessários para depois poder reutilizar essas classes, certo? Então, vou criar aqui a nossa classe carro, certo? Então, vou clicar com o botão direito aqui no Default Package, Class, vou chamar de carro. Finish. Está aqui a nossa classe carro. Beleza? Como que eu declaro um atributo de carro? Digamos que eu quisesse declarar a marca, o modelo, a cor, o ano, velocidade e a velocidade. Só esses atributos aqui, tá? Como você acha que declara-se um atributo dentro da classe? Quando vocês criavam os exercícios aqui, vocês não declaravam variáveis aqui dentro? Dentro do método? Declaravam, provavelmente, variáveis, né? Como que a gente declara uma variável do tipo string aqui? Que era uma variável do tipo string. Digamos, cor. Aqui eu estou declarando essa variável, não estou? Então, se eu quiser atribuir um valor de cor, por exemplo, amarelo, seria só colocar cor, recebe, aspas, aspas, porque é uma string, amarelo, certo? Eu poderia fazer tanto a declaração da variável, como a atribuição, tudo na mesma linha. Eu estaria fazendo duas coisas em uma linha só, tá? Então, eu vou colocar um comentário aqui, declarando a variável cor. E aqui eu estou atribuindo o valor para a variável cor. Beleza. Para a gente declarar um atributo, a gente faz da mesma forma, tá? Então, dentro de carro, eu vou declarar string cor, ponto e vírgula. Na verdade, os atributos da classe são variáveis. Só que elas são variáveis que são declaradas no escopo global da classe, ou seja, aqui em cima. Não são declaradas dentro dos métodos, são declaradas dentro da classe. Ó, elas não são declaradas dentro de um método, elas são declaradas aqui em cima. Isso daqui são atributos da classe. Entenderam? Então, se eu declarei ali uma variável cor, agora eu vou declarar uma variável marca, modelo, ano e velocidade. Vou seguir a mesma ordem, tá? O que é modelo? É um texto, né? Então, vou declarar como modelo, tá?
Ó, marca modelo. Faltou a marca em cima aqui. Marca também é um texto, então vou declarar como string. Marca, modelo, cor, o ano de fabricação. O ano eu posso ou declarar como string, se eu for querer armazenar assim, né? 25/02 de 2008, né? Se eu for querer armazenar com barras, né? Tanto a data inteira, não só o ano, aí eu vou armazenar como string. Se for só o ano mesmo, eu posso armazenar como um int, né? Então, é uma decisão que a gente tem que tomar no projeto. Tem duas formas de representar, ou até mais, né? Então, eu vou declarar aqui como um int, só para a gente ter um tipo de dado diferente. Daí, olha o nome aqui, ó, ano de fabricação. A gente não pode declarar uma variável com espaço, né? Qual que é o padrão do Java para quando a gente tem palavras compostas, tá? Em geral, a gente não representa esse D, a gente só coloca ano fabricação. A gente sempre, palavras compostas, a primeira letra da segunda palavra é maiúscula, tá? Então a gente colocaria aqui ano fabricação. Esse padrão é chamado camel case. Ó, vou colocar aqui. Java utiliza o padrão camel case. Isso daqui vem. Isso aqui, esse camel case, vem da ideia de camelo mesmo, tá? Várias linguagens utilizam o padrão camel case. Não sei se o Orozco comentou isso com vocês. Camel case é de camelo. Como que é a corcunda do camelo? Ela sobe e desce, né? Minúsculo, maiúsculos, outra palavra minúsculo, depois maiúsculo e assim por diante. Ó. Começa minúsculo, depois maiúsculo. Se eu tivesse uma terceira palavra aqui seria maiúsculo. Daí vem para minúsculo de novo, maiúsculo e assim por diante. Entenderam? Então, esse é o padrão camel case. Tá, mas por que na classe aqui, se eu tivesse carro importado, por exemplo, o nome da minha classe seria assim, ó. C maiúsculo, minúsculo, outra palavra maiúsculo. Então, mas por que na classe eu começo com maiúsculo e aqui a gente está começando com minúsculo? Porque toda classe, para a gente conseguir diferenciar se é uma classe ou se é uma variável, se é um objeto, se é um método, a classe sempre começa com maiúsculo. Se for palavra composta, a primeira letra da segunda palavra também maiúsculo, tá? Nos objetos, o objeto sempre começa com minúsculo. Sempre começa com minúsculo. Quando tiver a palavra composta, a primeira letra da segunda palavra, ou da terceira palavra, ou da quarta palavra, maiúsculo. Certo? Esse é o padrão do Java. Certo? Então, só para dar um exemplo aí para vocês, vou tirar aqui importado. Tá? Então, procurem sempre manter esses padrões, tá, pessoal? Isso é muito importante. Tá? Apesar de não dar erro se eu criar a classe com C minúsculo, isso vai facilitar num projeto grande conseguir entender, porque depois, se a pessoa que criou a classe carro criou com C minúsculo, depois quando a gente for criar os objetos, eu não vou o programador não vai saber diferenciar se o carro minúsculo é o objeto ou se é a referência para a classe. Tá? Então, usem essa padronização. Vou tirar aqui essa corcunda de camelo mal desenhado. Então, aqui, velocidade. Velocidade a gente pode ter vírgula, né? Pode ser 232,5 km por hora. Então vou representar como, ou poderia representar. Vocês representavam como? Quando era um número real? Com float ou com double? Double.
né? O float e o double representam a mesma estrutura, né? Números reais com casas após a vírgula. A diferença é que o double ela consegue representar números maiores do que o float, tá? Essa é a diferença, tá? Então, double velocidade. Pronto. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe carro que tem os atributos marca, modelo, cor, ano de fabricação, velocidade. Cada um desses atributos possui um tipo, ó, do tipo double, tipo int, do tipo string, tipo string, tipo string. Tá? Então, classe, atributos. Beleza. Tá, mas e onde que estão os objetos aqui? Aí eu posso, se eu criei um modelo de classe, um modelo que é uma classe carro com esses atributos, eu posso criar quantos objetos eu quiser para essa classe, tá? Como que eu crio esses objetos? Poderia criar aqui dentro desse exercício 1, tá? Ou dentro do exercício 2. Então, na verdade, quando a gente está criando uma classe, a gente está criando um tipo de dado. É isso que está acontecendo, tá? Então, eu vou manter aqui exercício 1. Vou manter isso daqui para vocês lembrarem, quando olharem o código, lembrarem o que eu expliquei. Então, eu vou criar uma segunda classe chamada exercício 2. Tá? Já vou mandar criar o public static void main aqui. Tá? E aqui eu vou, digamos que eu estou criando um projeto e que eu quero representar um objeto, ou quero representar um carro, exatamente esse carro aqui, ó. Exatamente esse carro aqui, que é um Camaro da Chevrolet, que está parado, digamos que ele esteja com velocidade zero, que ele é de 2016, por exemplo, tá? Como que eu faço para representar exatamente esse carro? Eu posso declarar uma variável, um objeto do tipo carro, porque agora eu tenho uma classe carro, tá? Então, como que eu faço isso? Da mesma forma que a gente declarava as variáveis aqui, ó. O que é string? String é uma classe. E eu estou criando um objeto da classe string. Quando a gente fazia aqui, ó, string cor, na verdade a gente está declarando um objeto da classe string. Se eu abrir essa classe aqui, ó, a gente tem uma classe chamada string. Entenderam? Então vocês sempre utilizaram classes e objetos, vocês só não sabiam que efetivamente aquilo era uma classe ou aquilo era um objeto. Certo? Agora a gente vai estar estruturando um pouco mais. Então, como que eu declaro um objeto do tipo carro? Para eu atribuir esses valores aqui. Eu poderia aqui, vou criar aqui dentro desse main, tá? Vou declarar um carro. obj carro Camaro. Posso dar o nome que eu quiser para o meu objeto, é minha variável, certo? Isso daqui eu estou declarando um objeto da classe carro. Entenderam? Assim como a gente declarava aqui atributos e objetos da classe string. Só que agora a gente criou a nossa classe. Quando eu for criar um projeto para gerenciar filmes, digamos que a gente está implementando aquele software lá do Filmou ou da OLX, no Filmou lá a gente tinha uma rede social de filmes, né? Então eu poderia criar uma classe filme, né?
Na OLX a gente tinha anúncios, eu poderia criar uma classe anúncio. Uma pergunta bem interessante ali do Rafael. Agora o que eu fiz aqui? Eu já vou para a pergunta do Rafael. A gente criou um tipo para o nosso projeto, que é a classe carro. E a gente pode criar quantos objetos, quantas variáveis a gente quiser para essa classe carro. E atribuir os valores que a gente quiser. Certo? Só antes de ir para a pergunta ali do Rafael, vou mostrar para vocês como que eu atribuo um valor para esse objeto. Tá? Como que eu atribuo valor para esse objeto? Para a gente atribuir valor, a gente precisa, além de declarar o objeto, a gente precisa alocar memória para esse objeto. O que é alocar memória? É instanciar o objeto. Tá? Então, além de declarar o objeto, a gente precisa alocar memória para esse objeto. O que é alocar memória? É instanciar esse objeto. Tá? Toda vez que a gente está instanciando um objeto, a gente está alocando memória RAM do computador, dizendo, ó, nesse local de memória RAM eu vou armazenar o objeto carro. Senão a gente não consegue trabalhar esses objetos. Certo? Como que eu faço isso? A gente faz da seguinte forma. Obj carro recebe new carro. É assim que a gente faz. Na verdade, o objeto é Camaro, que eu coloquei carro, tá? Esse new carro, ele está instanciando o objeto, ou seja, ele vai alocar, o Java vai alocar memória para esse cara. Vai dizer assim, ó, esse objeto, obj Camaro, vai ficar na posição de memória tal lá da memória RAM. É isso que está acontecendo. Entenderam? Conseguiram entender? Então, toda vez que a gente precisar utilizar um objeto de uma classe que a gente criou, a gente vai precisar declarar o objeto e instanciar o objeto, ou seja, alocar memória para esse objeto. Se eu perguntar para vocês, esse objeto Camaro, quando o processador está executando a linha 7, já tem memória alocada para esse objeto na memória RAM? A resposta é não. Só vai ter memória alocada para esse objeto, só vou conseguir armazenar valores para ele na memória RAM quando executar o new, tá? Então, só a partir da linha 10 é que a gente vai conseguir armazenar valor de cor amarelo, valor de modelo Camaro, valor de marca Chevrolet, etc. Porque sem essa linha 10, não tem um local de memória específico para armazenar esses valores. Certo? Beleza. A gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? A gente poderia fazer isso daqui, ó. Carro obj Camaro recebe new carro, tá? Aqui ele vai dar erro porque vou colocar um 2 aqui porque eu não posso declarar dois objetos com o mesmo nome, tá? Aqui eu estou declarando um segundo objeto do tipo carro e já instanciando esse objeto. Eu vou colocar, ao invés de Camaro, eu vou colocar estilo.
tá? Um outro objeto, um outro valor de carro, que eu vou atribuir outros valores. O que eu estou fazendo aqui? Declarando e instanciando o objeto estilo. Com uma linha só eu estou fazendo as duas coisas, tá? Então, ou eu faço em duas linhas ou eu faço em uma só. Certo? Beleza. Como que eu atribuo um valor de cor para o OBJ Camaro, por exemplo? Quero dizer que é cor amarela. A gente faz o seguinte. Notem que eu não posso fazer isso daqui. Primeira coisa que a pessoa, quando está aprendendo orientação a objetos, ele tenta fazer isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse é um erro comum. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso atribuir a cor, o valor amarelo para o objeto OBJ Camaro? Alguém sabe? Exatamente, Rafael, porque a gente não especificou qual atributo do objeto a gente vai querer armazenar esse valor. Esse objeto, ele possui todos esses atributos aqui. Eu não vou conseguir armazenar a cor dentro do objeto carro, tá? Eu tenho que especificar qual desses atributos vai armazenar o valor amarelo. Qual que é o atributo? O atributo cor. Então, o que eu faço aqui? objcamaro.cor vai receber amarelo. Então, o meu objcamaro.cor, o atributo cor desse objeto, vai receber o valor amarelo. Agora, esse objeto Camaro, objcamaro, a cor dele vai ser amarelo. Entenderam? Digamos que eu quisesse atribuir aqui que o modelo, a marca dele é Chevrolet. Como que eu faço? objcamaro.marca recebe Chevrolet. Agora, esse nosso objeto é amarelo, a cor é amarela e a marca é Chevrolet. Beleza. O modelo. Qual que é o modelo desse carro aí? É o modelo Camaro. O que mais que eu posso atribuir aqui? Marca, modelo, cor, o ano de fabricação, digamos que seja 2018. Não vai aspas porque esse atributo é um inteiro, então o inteiro não vai aspas. Certo? Que mais? A gente tem ainda a velocidade. Vou colocar a velocidade aqui, ó. OBJ Camaro ponto velocidade recebe, sei lá, digamos que ele está a 0 km por hora, está parado o carro. Tá? Beleza. Esse objeto possui esse estado aqui. Qual é o estado desse objeto? Quando perguntar para vocês o que é o estado de um objeto. Tá? Quando perguntar para vocês assim, ó, sei lá, às vezes vão fazer um concurso público ou vão fazer uma prova de orientação a objetos.
Pode ser na CWI, pode ser numa coisa, em algo de estágio. Vai que pergunto para vocês o que é o estado. Explique qual é. Responda qual é o estado do objeto desse código aqui. O que é estado do objeto? São os valores dos atributos desse objeto. Então, o conjunto, todo esse conjunto aqui que a gente atribuiu é o estado desse objeto Camaro. Tá? Ele é um cor amarelo, marca Chevrolet, modelo Camaro, ano 2018, velocidade zero. Isso aqui é o estado desse objeto. Esse objeto está com esse estado nesse momento. Talvez em linhas futuras do nosso código esse estado se altere. Talvez executem lá uma função ou mandem aumentar a velocidade. Vai ser um outro estado para esse mesmo objeto. Entenderam? Já vou responder o Eric ali, tá? Então a mesma coisa eu poderia fazer aqui para o obj estilo, ó. Eu poderia declarar a marca Fiat, o modelo é estilo, que mais? Subir um pouco mais o código. Obj estilo, ponto. Depois vem a cor. Vou colocar aqui vermelho. Né? O ano de fabricação. Vou colocar aqui 2010. E a velocidade. Digamos que a velocidade do carro está a 50 km por hora. Tá aqui, a gente tem valores para um segundo objeto. São dois objetos diferentes com valores diferentes no nosso código. Armazenados em locais de memória diferentes. Como que eu sei que está armazenado em locais de memória diferentes? Porque cada vez que a gente executa um new, um local diferente de memória é criado. É usado para alocar um objeto. Certo? Tenho dois new, tenho dois locais diferentes em memória. Se eu atribuir um valor para esse objeto Camaro, não vai refletir no objeto estilo, porque é um outro local de memória. Entenderam? Alguma dúvida aí com o que eu expliquei até agora? Além do Eric ali, que eu já vou responder. Como eu importei a classe carro? O quê? Como eu criei a classe carro, como eu importei ela para o meu pacote aqui, para o meu projeto. Na verdade, eu só cliquei aqui no pacote padrão, né? Vim New Class. O que acontece, tá? A gente vai aprender em aulas futuras aí a questão de pacotes. Se por acaso, aqui se a gente olhar, lembra que quando a gente vai utilizar uma classe, normalmente pede um import. Quando vocês usavam a classe Scanner, por exemplo, vocês faziam isso, não faziam? Provavelmente era isso. System.in foi a classe Scanner que o Orozco ensinou para vocês? Quando vocês queriam ler algo do teclado, era a classe Scanner? Tá, show de bola. O que vocês estavam fazendo aqui? Me responda aí. Quando vocês faziam isso daqui, o que é isso aqui? Olhem essa linha aqui e olhem essa linha aqui, se não são muito parecidas. O que vocês estavam fazendo aqui?
declarando e instanciando um objeto chamado SC. Ó, aqui vocês estavam declarando o objeto de qual classe? Da classe Scanner. E aqui vocês estavam instanciando esse objeto SC. Tudo na mesma linha. Entenderam? Exatamente o que a gente fez aqui com o carro. A diferença é o que o Eric comentou ali, a diferença é que dentro desses parênteses possui um parâmetro aqui no scanner. Isso daqui é um parâmetro do construtor, a gente vai ver mais para frente do construtor da classe scanner. E aqui o nosso construtor não tem nenhum parâmetro. Mas basicamente isso é a declaração. E aqui vocês estavam instanciando o objeto SC, alocando memória para o objeto SC. Entenderam? Começou a fazer sentido aí o código? Então agora eu vou explicar por que quando vocês faziam isso aparecia aqui um xizinho e daí vocês tinham que clicar aqui em import, ó. Import scanner. Por quê? Porque a classe scanner ela não está dentro do nosso pacote, dentro do mesmo pacote da nossa classe exercício 2. Ela não está aqui dentro. Onde que está essa classe scanner? Ela está dentro de um pacote, de uma pastinha, tá? Chamada java.til, que é uma pastinha que vem junto com a JDK do Java. Quem criou essa classe scanner criou dentro do pacote chamado java.til. Por isso que toda classe que estiver fora do nível da nossa classe, da classe que a gente está implementando e a gente for declarar um objeto, vai pedir para importar. Ó. Nesse caso eu vou clicar aqui. O que ele fez? Ele criou aqui o import java.til.scanner. O que é isso aqui? É a classe scanner que está dentro do pacote java.til. Certo? Dentro da pastinha java.til. Entenderam? Que é isso aqui? Aí é exatamente isso, Eric. Se eu tenho duas classes aqui que estão dentro do mesmo pacote, eu não preciso desse import. Ele já reconhece a classe aqui. Quer ver só? Vou criar um novo pacote aqui, tá? Não é o intuito da aula ensinar pacote ainda, mas eu vou criar aqui, sei lá, meu pacote. Ó, criei um novo pacote. O que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar essa classe carro para dentro de outro pacote. Ó. Agora a classe carro está dentro desse pacote e o exercício 2, que não tinha nenhum erro, agora está com erro. Deu uns erros aqui. Notem que o meu ambiente aqui, ele já quando eu arrastei, ele deu o refactor e ele já adicionou esse import que não existia, ó. Meu pacote.carro. Ou seja, esse pacote aqui, porque minha classe carro está dentro desse pacote. E daí agora, sem isso daqui, daria erro, ele não iria reconhecer a classe carro, que ele iria pedir, ó, import carro, meu pacote. Entenderam? O Eric perguntou ali se em JavaScript precisa, se não me engano, precisa importar mesmo que esteja dentro do mesmo pacote. Isso é algo do Java, não é da orientação a objetos. Tá? Essa questão de estar dentro do pacote ou não estar, necessidade de importar ou não. Certo? A gente vai aprender essa parte de pacotes em algo mais para frente, tá? Porque o aprendizado de pacotes, vocês viram aqui que
eu importei aqui, ele reconheceu a classe carro, mas notem que está dando erro nesses atributos. Agora ele não está achando o atributo cor, nem o atributo marca, nem o atributo modelo, nenhum atributo da classe carro. E a gente não mexeu em nada na classe carro. A gente só jogou para outro pacote. Por que está dando esse erro? Por uma questão de visibilidade. Lembra quando eu mostrei para vocês aqui que um dos conteúdos que a gente vai aprender é a questão da visibilidade e modificadores de acesso? O que são esses modificadores de acesso e visibilidade? É esse public, private e protected. Tá? Esses modificadores de acesso, eles dão maior visibilidade ou não para um atributo, para uma classe ou para um método, ou para uma constante. Tá? Então vocês já usavam aquele public sem saber para que servia. Tá? Então aqui, como as classes, o exercício 2 e o carro estão em pacotes diferentes e a gente não declarou como público esses atributos, eu não consigo acessar esses atributos em pacotes distintos. Quer ver só? Eu vou colocar o atributo marca, eu vou colocar como public aqui. Ó. Certo? Olha só. Parou de dar erro no atributo marca, porque agora eu consigo acessar o atributo marca que está em outro pacote, porque esse atributo é um atributo público, eu consigo visualizar ele em qualquer pacote. Certo? Tá, mas isso é só entrando num conteúdo que a gente nem vai ver nessa aula, tá? Para não complicar mais ainda. Então, por enquanto, eu estou declarando tudo sem o modificador de acesso público ou privado. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Foi só para responder ali a pergunta do Eric. Por enquanto, eu vou jogar tudo dentro do mesmo pacote, tá? Porque a gente vai ter uma aula futuramente só sobre modificadores de acesso, pacotes, como funciona, etc. Certo? Então aqui, só para a gente finalizar nossa aula, ó, a gente criou 2 objetos, declarou e instanciou eles de 2 formas diferentes, tá? Uma utilizando tudo na mesma linha, outras em 2 linhas separadas. Tá? A gente atribuiu valores para esses objetos, é isso que eu estou fazendo aqui. Certo? Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que para o obj estilo. Certo? Aí eu vou responder brevemente uma outra pergunta do Eric, porque também depende de um conteúdo mais na frente. O Eric perguntou antes ali em cima. Ó. Onde está a pergunta? Tem como colocar todos esses valores, atribuir todos esses valores em uma única linha? Tem, tá? Só se o construtor da classe, que é um conteúdo que a gente não viu ainda, permite receber os valores tudo dentro do parâmetro do construtor. Daí a gente passaria, por exemplo, aqui, ó, amarelo, vírgula, Chevrolet, vírgula, e daí os outros parâmetros. Opa, era para ser 3 pontinhos aqui. Tá? Para isso, a gente tem que, dentro da nossa classe carro, a gente tem que criar um construtor que receba esses valores. A gente vai ver isso, como fazer isso numa próxima aula, tá? Mas tem como fazer, tá, Eric? Por enquanto, a gente vai utilizar o construtor vazio ali e atribuir um por um. Certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente declarou, instanciou, atribuiu o valor. E agora eu vou querer, sei lá, imprimir isso, para ver se efetivamente funciona isso. Como que a gente imprimia? Você dava um siso aqui, né? Um sysout. Se der só siso, isso daí eu acho que você sabe. Siso com Y.
e der um Ctrl espaço aqui, ele já e Enter, ele já cria ali o system.out.println, tá? Digamos que eu queira imprimir o valor da cor do Camaro. Como que eu acesso o valor da cor do Camaro? Da mesma forma que a gente usou aqui, ó. Eu vou colocar objcamaro.cor. Qual que é a cor? Vou colocar um textinho aqui. Cor do objeto Camaro. E vou concatenar ali com o valor da cor. Tá? Vou executar isso daqui e vamos ver o que vai dar. Tá? Cor do objeto Camaro, amarelo. O valor que está dentro do atributo cor desse objeto é o valor amarelo que a gente tinha atribuído ali em cima. Entenderam? Posso fazer isso daqui para todos os atributos, tá? Vou imprimir aqui todos os atributos. Ou eu poderia fazer só um sysout, concatenando eles, ou posso também pegar e criar vários println aqui, tá? Eu vou colocar assim, deixa eu ver. Objeto Camaro. Daí eu vou colocar na mesma ordem. Aqui a gente fugiu um pouquinho da ordem, né? A marca, modelo, cor, tá? Vou colocar aqui marca. Deixa eu minimizar aqui. Já vou responder o Manuel. Fechar isso aqui para dar mais espaço. Tá. Então aqui eu vou colocar objcamaro.marca. Vou concatenar com uma vírgula e um espaço, tá? E um mais aqui. Daí eu vou colocar aqui o objcamaro.cor. Olha o que eu fiz. Concatenei a string objeto Camaro com o valor da marca. Daí concatenei com um vírgula e um espaço para não ficar tudo grudado lá no print. Concatenei com a cor. E agora eu vou colocar uma vírgula e um espaço. Aí vou concatenar. Antes da cor eu vou concatenar com objcamaro.modelo. Daí uma vírgula e um espaço. A cor. Depois vem o ano. Uma vírgula e um espaço. E vem a velocidade, tá? Aqui faltou um mais só. Ó, um print de tudo, todos os valores. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó. Objeto Camaro, tá? A marca Chevrolet, modelo Camaro, o ano amarelo, a cor amarelo, o ano 2018 e a velocidade 0.0 porque é um double, certo? Vou imprimir agora a mesma coisa, só que pro objeto estilo, tá? Daí eu tenho que trocar aqui o meu objeto, agora é obj estilo, né? Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Objeto estilo, Fiat, estilo vermelho 2010-50. Notem que os valores são valores diferentes, porque estão em dois locais de memória diferentes. Como que eu sei que estão em dois locais de memória diferentes? Porque eu dei 2 nil aqui. Ó. Cada vez que a gente executa um nil, é um local de memória diferente para o objeto. Entenderam? Conseguiram entender aí? Show de bola.
Então vou responder ali a pergunta do Eric e do Emanuel. Tem como, o que aconteceria? Eu vou comentar isso daqui, tá? O que aconteceria se eu desse um sysout? Isso é algo que acontece sempre quando a pessoa está aprendendo a programar, ela vai pegar e fazer isso daqui. OBJ Camar. Estou imprimindo o objeto, não estou imprimindo os atributos especificamente. O que vai imprimir isso daqui? Vamos testar aqui, olha só. Olha que loucura. Imprimiu carro, arroba, um número aleatório aqui. Se eu executar de novo, vai se manter esse número? Ó, 3498 ED. 3498 ED. Toda vez que eu executo. Tá? O que é isso efetivamente, tá, pessoal? Sempre que vocês verem o nome da classe, arroba, uns números aleatórios, às vezes tem até o nome do pacote aqui, significa que isso é uma... boa. Aqui, ó. Carro, arroba, 3498 ED. Tá? O que isso significa? Ó? Isso aqui significa que toda vez que eu executo aqui, ele vai dar o mesmo valor. Ó. Sempre que vocês verem algo tipo isso, o nome da classe, arroba, uns números aleatórios aqui, às vezes tem até o nome do pacote junto aqui, significa que isso daqui é a referência para o local de memória onde está armazenado esse objeto aqui. Tá? Na prática, a máquina virtual do Java, através desse valor aqui, ele acessa o local em memória RAM que está armazenado os valores. Tá? Então, toda vez que imprimir o objeto inteiro, ele vai imprimir a referência em memória que está esse objeto. Tá? Para nós, nesse caso, não é muito útil. Tem como imprimir os valores dos atributos? Tem, mas aí a gente tem que sobrescrever um método, mas aí a gente vai aprender em aulas futuras, sobrescrever o método toString, tá? Aí a gente precisa aprender sobrescrita, tá? Que é um conteúdo aqui de orientação a objetos. E a gente tem que aprender também que toda classe no Java herda, aí entra herança, de uma classe chamada Object. E na verdade o que está sendo exibido aqui, tá? Se você não entender isso não tem problema, tá? A gente vai ver mais para frente. O que está sendo exibido aqui é o retorno do método toString da classe Object, que é a classe pai de todas as classes no Java. Certo? Então a resposta resumida para o Eric e para o Emanuel ali tem como imprimir todos os atributos, mas daí a gente vai ter que sobrescrever um método aqui na classe carro chamado toString e mandar retornar esses valores aqui, esses atributos aqui. Certo? Vou deixar comentado esse, descomentar esse daqui, para disponibilizar para vocês lá no Moodle. Certo, pessoal? Deu para entender a aula? Alguma dica aí sobre a dinâmica da aula? Gostaram assim? Eu não gosto muito de passar só slide e tal, eu gosto de dar uma mesclada assim, então eu vou fazer mais ou menos essa... Penso que o melhor é fazer essa dinâmica, tá? Então eu vou usar um pouquinho desse material do Lourenço, outra parte eu vou ir direto para o código explicando para vocês, tentando fazer um link com banco, tentando fazer um link com algoritmos, né? Tentar mostrar para vocês o que vocês utilizavam sem saber que estavam utilizando, tá? Vou deixar comentado aqui o scanner, vou colocar aqui, ó, declarando e instanciando um objeto SC do tipo de classe scanner. Era isso que vocês faziam lá sem saber que estava acontecendo. O Vitor perguntou se vai passar o mesmo exercício do Lourenço lá, tá?
eu vou colocar os exercícios iniciais, tá? Primeira coisa, eu disponibilizei já no Moodle aqui para vocês, tá? Deixa eu habilitar minha webcam de novo aqui. Eu disponibilizei no Moodle para vocês os slides dele. Tem dessa aula e de várias outras aulas que a gente vai trabalhar aqui, tá? Nem todos os exemplos eu vou utilizar exatamente a mesma coisa. Alguns eu vou adaptar aqui e passar para vocês. Os exercícios iniciais, que é de revisão de Java e primeiro exercício de orientação a objetos, eu vou passar o mesmo, tá? Outros exercícios, daí depois eu vou passar outros exercícios para vocês, para também não ficar exatamente a mesma coisa. Às vezes tem alguma coisinha que eu ensinei diferente ou que não tem no material dele, de repente eu vou querer que vocês exercitem. Então eu vou mesclar, alguns eu vou passar os dele, tá? E outros eu vou complementar, certo? Então eu vou colocar aqui nessa nossa aula, eu vou colocar 2 exercícios de revisão de Java, só para vocês darem uma praticada, tá? Que são esses exercícios aqui, essas listas aqui, a gente tem bem pouco exercício, tá? 4 de uma lista e 5 exercícios na outra lista, tá? Isso aqui eu acredito que vocês vão fazer rápido, tá? Vou colocar ali para vocês praticarem. Daí vocês vão colocar umas 2 semanas, uns 10 dias para vocês fazerem esses exercícios e vocês enviam lá pelo Moodle. Beleza? Esses aqui são exercícios que não precisa ter conhecimento de orientação a objetos para fazer eles. Alguns exercícios dá para fazer orientado a objetos, já quem conseguir fazer já orientado a objetos, beleza, criando uma classezinha para representar o círculo, uma classezinha para representar o triângulo, por exemplo, né? Tá, mas aí eu vou disponibilizar esses aqui, mas é para vocês darem uma desenferrujada aí quem está muito tempo sem trabalhar com Java. Beleza, pessoal? Tá, então, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem me mandar as sugestões que são sempre bem-vindas. Tá, pessoal? Daí a gente se encontra então na próxima aula semana que vem. Tá? Um abração aí, fiquem bem. Qualquer coisa é só entrar em contato. Feito? Um abraço, pessoal.